Shalom Adonai, graça e paz, queridos, bom dia a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bora meditar na palavra? Hoje o Senhor vem falar conosco em Lucas 24, do versículo 1 ao versículo 6. E no princípio, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos meditar nessa palavra quando o Senhor Jesus ressuscitou. Antes da ressurreição, aconteceu algo interessante. A hora nona, houve trevas em toda a terra e o céu se escureceu. O que é isso? De acordo com os estudiosos, esse era o momento em que o sacerdote costumava anunciar o sacrifício diário do cordeiro no templo em prol do perdão dos pecadores de Israel. E foi nesse exato instante em que, antes de expirar, Jesus declarou que tudo estava consumado. E nós vemos que o véu se rasgou ao meio, o véu do templo. Os sacerdotes que estavam dentro do templo naquele momento, cumprindo os seus serviços, eles provavelmente devem ter se atemorizado com a forma espantosa como aquele espesso e alto véu foi rasgado. O véu foi partido de uma forma abrupta ali, assim como o corpo do Senhor Jesus foi brutalmente rasgado naquele martírio daquela cruz. Dessa forma foi abolida a distinção entre judeus e gentios, e o caminho de acesso a Deus se tornou livre por meio do seu Filho Jesus. Foi essa forma que o Senhor usou para quebrar, para aproximar as pessoas, para tirar a distinção. A pedra ela foi revolvida no momento em que o Senhor ressuscitou, não para que Jesus saísse do sepulcro, mas para que as suas testemunhas entrassem, comprovassem suas palavras e voltassem para contar o que viram. Naquela época, alguns judeus construíam túmulos grandes, a ponto de as pessoas conseguirem entrar dentro. Então, quando as mulheres viram que o corpo do Salvador não estava no sepulcro, elas saíram perplexas, saíram desesperadas. Essas foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Então, quando elas saíram ali para contar, para levar essa, essa boa nova, na verdade, aos amados irmãos, eles entenderam que elas estavam loucas, que elas entenderam como desvarios, porque eles estavam tão incrédulos a respeito das palavras de Maria Madalena, Joana e Maria, que foram as mulheres que diziam essas coisas aos apóstolos, elas que foram as primeiras testemunhas. Então, elas, eh eh, a ressurreição do Senhor Jesus foi o primeiro testemunho dessas mulheres que tanto ajudaram ele, tanto trabalharam, né, durante a estada, durante o caminho do mestre na terra. Elas foram ajudadoras dele. Mas eles entenderam aquilo como algo fantasioso, eles rejeitaram os testemunhos das mulheres, porque o coração deles estava endurecido. Nós vemos isso hoje. As pessoas estão endurecidas, não recebem a palavra, nos chamam de loucos, de fanáticos, de religiosos.
Embora os discípulos tenham ouvido do próprio Salvador que ele iria morrer e ressuscitaria, não deram crédito quando as mulheres confirmaram as suas palavras. Depois disso, dois deles caminharam junto com o Senhor, tá? Caminharam junto ali para uma aldeia um pouquinho distante de Jerusalém, e eles iam falando entre si tudo aquilo que tinha sucedido. E eles conversando entre si, Jesus se aproxima deles, ia com eles, mas eles estavam com os olhos escurecidos, estavam com os olhos fechados. O Senhor conversa com eles. Eles conviveram com o Senhor Jesus durante o seu ministério, presenciaram o seu martírio, seguiam de Jerusalém a Emaús, mas no caminho eles conversavam sobre como o Senhor havia sido traído, humilhado e morto. Mas além disso, se lembravam dos seus ensinamentos. E embora eles tivessem sido falhos e fracos por não terem confiado em Deus no momento das adversidades, mostravam, pelo teor de suas conversas, que valorizavam a fé. Por isso, logo mais eles iriam ali naquele mesmo caminho, receber a revelação do próprio Senhor, do próprio Deus. E o Deus pergunta ali, Jesus pergunta para ele: por que vocês estão tristes? Estavam abatidos por causa da morte do seu mestre. A tristeza era tanta que eles não conseguiam enxergar que aquele que caminhava com eles não era um simples viajante, e sim o próprio Senhor Jesus ressurreto. Olhos e ouvidos naturais podem ser impedidos de desempenhar sua perfeita função quando estão aprisionados pelas emoções. Nada mais rouba o discernimento humano do que mergulhar nos sentimentos e nas percepções carnais que afasta a nossa sensatez. Embora o Senhor fosse o mesmo, aqueles homens não o reconheceram de imediato. Nós passamos por isso hoje. Abra os seus olhos e os seus ouvidos. Deixa o Senhor falar ao seu coração. Que hoje você possa ter um encontro com o Senhor. Que hoje o Senhor possa te visitar no profundo, no oculto e no escondido. Pense como você tem recebido a palavra. Repense o que você tem feito com ela e reflita se não está na hora de você abrir o seu coração para deixar o Mestre entrar. Amém? Pastora Luna, Ministério Evangélico Refúgio El Shaddai, Praia Grande. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Abra o seu coração e deixe Jesus entrar. Shalom Aleichem, paz seja convosco.